Boa noite, galera. Tudo bem? Hoje estamos aqui ao vivo simultaneamente no Instagram e no YouTube. Então, quem tá aí nos vendo em um dos dois locais, uma boa noite para quem tá acompanhando ao vivo. Um bom dia ou uma boa tarde para quem estiver vendo em outros horários a live gravada também. Então, hoje a gente está aqui transmitindo simultaneamente. Então, bem-vindos! A gente está na segunda semana da Jornada Você Viajante. Lembrando que o objetivo da Jornada Você Viajante é trazer conteúdos práticos de planejamento de viagem, mas também é trazer reflexões e assuntos que possam nos trazer formas diferentes da gente aproveitar as nossas viagens, da gente pensar se a gente está realmente aproveitando aquilo com qualidade, com profundidade e, claro, de acordo com o que é importante pra gente. Então, além de conteúdos práticos, a gente também está trazendo reflexões e a gente também está recebendo alguns convidados. Hoje a live é só comigo, mas amanhã a gente já tem alguns convidados, depois eu relembro a programação para vocês. Para quem não sabe, eu sou a Bruna Camargo, aqui do Fórmula de Viagem, e hoje a gente vai conversar sobre como é que a gente sabe se os custos da nossa viagem são custos caros ou baratos. Em que sentido? Será que uma passagem, o preço de uma passagem aérea que eu tô vendo para o destino X que eu quero ir, será que é um preço na média? Será que é um preço abaixo da média ou será que tá acima da média? Isso só falando de passagens, tem outros custos. Então, como é que a gente descobre isso? Tem uma forma de descobrir isso, de saber o que é um preço médio, que faixas de preço a gente está falando para alguma viagem? Então é isso que a gente vai conversar hoje nessa live, tá bom? A primeira coisa que eu gostaria que você soubesse é que para a gente conseguir saber isso, que se tem média de preço, se tem faixa de preço, a gente vai precisar pesquisar, vai precisar monitorar, vai ter que botar a mão na massa mesmo para saber isso. Porque eu considero pelo menos que não existe uma resposta pronta para isso, porque a gente tem intenções de viagens muito diferentes. A gente quer ir para locais diferentes um dos outros e também quer ir para esses destinos em épocas diferentes. Então, às vezes não faz muito sentido a gente buscar sempre a informação pronta. A gente também já viu que a temporada faz diferença. Eu querer ir para Paris em fevereiro é diferente de você querer ir para Paris em julho, por exemplo. São momentos diferentes, inclusive isso impacta no preço. A gente conversou na semana passada, quando a gente conversou de wishlist, a gente falou sobre a importância da temporada, que fazia diferença. Então, por essa razão que eu considero que ter informação pronta, buscar uma informação pronta para aquela viagem específica que você vai fazer, não compensa. Por quê? Porque numa segunda situação, numa segunda viagem, se você tiver já na primeira buscado a informação pronta, qual que é a média de preço aqui desse lugar? Num segundo momento, numa segunda viagem, de novo, você não vai saber fazer esse processo, você vai ter que, de novo, procurar essa informação pronta ou aprender. Como é que eu sei o que é uma média de preço? Então, a intenção do nosso conteúdo de hoje é isso, é te mostrar o caminho para você entender em qualquer viagem que você fizer, você saber identificar o que é o preço médio, quais são as faixas de preço que são interessantes naquela viagem, o que faz sentido. E sempre pensando, gente, claro, de acordo com o que é barato e caro para você. Vamos dar um exemplo. Hospedagem. Hospedagens existe uma faixa de preço muito grande entre diárias num lugar, né? Você pode encontrar diárias baratas, como você pode encontrar diárias caras, dependendo do destino. Mas existe ali uma faixa que cabe no seu orçamento. Qual que é essa faixa? Porque se você não tem nem ideia se uma hospedagem em algum lugar, por exemplo, custa a média para o seu estilo de hospedagem é R$400 a diária ou é 150? Se você não pesquisar, você não vai ter essa noção. Então, por isso a importância de você entender como fazer esse processo. Já para passagens, por exemplo, se você, de modo geral, vai usar classe econômica, aí não tem um range tão grande. Se você quer para a época tal, a média existe, uma média histórica é de tantos R$1.000 para esse destino que você quer nessa época do ano. Já a hospedagem tem faixas maiores. Então a gente vai conversar sobre isso, vai conversar sobre outras despesas também, passeios, como é que eu sei os preços, seguro viagem, oscila valor ou não oscila valor, então a gente vai ver tudo isso.
E esse passo a passo, essa lógica aqui que eu vou te passar, na verdade é uma lógica para você entender essa média de preços. Vale inclusive para você que usa agência de viagem. Vale muito para quem planeja sozinho, para quem faz tudo independente, porque aí você precisa entender mesmo quais são esses preços. Mas para quem usa agência também é importante entender isso, porque você vai poder ter uma troca maior com o seu agente de viagem. Ele vai te dar uma cotação e você vai entender se aquele preço tá dentro para você ou não das suas expectativas, porque você entende o que é um preço ok ou não ok para aquela viagem. Então você consegue questionar, consegue perguntar: será que não tem lugar Y com um preço melhor? Você pode olhar isso para mim? Então vale tanto para você que faz independente, como vale para você que usa agência de viagem. Um outro exemplo: quando a gente está nesse processo de pesquisar e monitorar, que a gente vai entendendo os passos, no caso de hospedagens, por exemplo, você vai entendendo ao longo do tempo que, por exemplo, o bairro X em Paris é mais barato se hospedar nele do que, por exemplo, se hospedar próximo à Torre Eiffel. Você vai começando a entender essas diferenças conforme você vai fazendo esses testes e vai fazendo esses monitoramentos de preço. Você começa a identificar essas coisas e vai criando esse conhecimento, essa base de custos para suas viagens, tá? Então tá, vamos começar a entender como fazer então esses monitoramentos e identificar esses valores. E aí, a partir de agora, eu vou compartilhar com você como se fosse alguns slides. Então eu preparei alguns slides para a gente poder acompanhar o restante da explicação, porque vai ter alguns momentos em que eu vou precisar mostrar algumas telas para vocês, e aí dessa forma eu organizei essas imagens. Então deixa eu preparar aqui, só um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui a primeira telinha, essa aqui. Deixa eu preparar. E fechou. Agora estou preparada em todas as minhas telas, porque como eu mencionei, tá indo simultâneo tanto no Instagram quanto no YouTube, então eu preparei nas duas telas. Eu vou só fechar os comentários no Instagram, porque fica bem em cima do texto, tá bom? E aí depois eu abro de novo para vocês poderem mandar mensagens, tá, galera? Então segurem aí as dúvidas e depois vocês postam. Então vamos começar. A gente já conversou, né, da pesquisa. A gente precisa pesquisar e monitorar para entender esses custos, o que é caro, o que é barato. E aqui a gente vai conversar principalmente de passagens e hospedagens, e a gente também vai passar por passeios e seguro viagem. A parte de custos diários, como é que eu sei quanto que eu tenho que gastar com alimentação, esse tipo de coisa? A gente já conversou sobre isso numa live que a gente teve na sexta-feira, sobre orçamento de viagem. Lá a gente viu como organizar isso, como organizar esses custos diários. E uma vez feito isso, esses valores não costumam oscilar, então não existe um caro ou barato. Ali você, nos seus levantamentos, vai identificar o que é uma média de gastos ok para você, tá? Então, se você não sabe essa parte, você vai precisar rever, então, a live que a gente conversou sobre orçamento de viagem. Então, vamos lá. Deixa eu passar o slide aqui para vocês. Aqui é no passar slide. Vamos trocando aqui. Então tá. Vamos começar pela passagem aérea. Como é que a gente vai entender os preços médios, então, das passagens para aquele destino específico que você tá indo visitar, tá? A gente pode... Os sites, os principais sites aqui que eu vou mencionar para você como base, eles possuem ferramentas que facilitam a gente enxergar esses preços médios, tá? Aqui eu vou falar para você sobre o Google Voos ou Google Flights. A gente também vai ver o Viajanet, o site da Viajanet, e o site da Skyscanner. Eu trouxe esses três, que são alguns dos principais, porque eles têm essas ferramentas visuais que nos ajudam, então, a ver esses preços médios. Então, a gente vai ver os gráficos, como é que eu consigo identificar um preço médio através dos gráficos que esses sites me dão. Também tem a questão da parte do calendário, eu também consigo enxergar que preços são praticados olhando literalmente ali o calendário, onde a gente seleciona a data de ida e a data de volta. E a gente também tem a opção de enxergar isso através de uma tabela, que eu já vou mostrar para vocês com esse cruzamento de datas e de informações para a gente ver
os preços. Então, quando a gente passa por esse passo a passo, escolhe ou um desses sites, ou pelo menos 2 desses sites para cruzar ali as informações, a gente consegue identificar, então, um preço médio daquela passagem aérea. Isso vale também, tá, para voos nacionais, não só necessariamente internacionais. Mas aí, como o voo nacional costuma ser mais barato, a gente não costuma dar tanta bola para isso, né? Acaba impactando mais nos voos internacionais, tá? Então, já vou mostrar aqui para você como é que fica essas ferramentas. Lembrando que é importante a gente pesquisar sempre na janela anônima do nosso navegador. Então, seja no computador ou seja no próprio celular, no navegador do celular também tem a opção de janela anônima. É importante que você use essa aba anônima, porque aí ele não fica salvando todos os teus dados de pesquisa toda vez que você pesquisa, porque, por exemplo, se você pesquisar no seu navegador normal, no Google Chrome normal, onde você está logado com o seu Gmail, ele vai salvar essas informações que você quer, essa passagem aérea. Imagina, você pesquisar isso todos os dias, ou pesquisar com muita frequência a passagem aérea para aquele mesmo lugar. Pode acontecer do preço começar a aparecer mais caro para você. Não porque necessariamente o preço é mais caro, mas porque eles sabem que você quer muito aquele destino, porque você está pesquisando aquilo todos os dias. Então, por isso que é importante usar a janela anônima, tá? E aí o interessante faz a pesquisa, pega a informação que você precisa, fecha aquela janela anônima, e aí quando for fazer uma nova pesquisa, abre uma nova janela anônima, tá? Separado, não na mesma, não vai abrindo abas novas. Fecha a pesquisa e abre de novo, tá? Eu não sei muito bem a parte técnica por trás, mas faz diferença, tá? Então, vamos passar para a próxima aqui. Aqui. Deixa eu mostrar para vocês, então, o exemplo do gráfico. Aqui a gente está vendo, tem esse outro gráfico aqui também. Então, tem esses 2 gráficos, que são gráficos extraídos do site do Google Flights. Então, por ali, pela parte de gráficos, por essa ferramenta de gráficos, a gente consegue ver dentro de um período, e aí você consegue ver dentro do ano, só que aí você precisa passar para frente ou para trás o gráfico ali, porque ele não consegue, aqui, ele não consegue te mostrar o ano inteiro no gráfico, mas você consegue ir passando, e ele vai te mostrando a média histórica para aquele período do ano. Então, aqui no nosso exemplo, deixa eu ver se eu enxergo, porque é pequenininho mesmo, gente. Eu acho que é setembro, agosto, uma coisa assim. Agosto, setembro. Tá pequenininho mesmo. Ele tá mostrando que tem um momento ali que tem um pico, tem uma época ali, um período, acho que é final de... Não, é novembro e dezembro, perdão. Tá mostrando ali novembro e dezembro. Tem um período ali que é provavelmente começo de dezembro, aparentemente pelo gráfico, que dá um pico e tem uma média maior. Então, por ali você também consegue começar a ter essa noção. O Google também traz esse outro modelo de gráfico, que tá logo abaixo, dando também ali uma média de preço e dizendo se para aquele período específico que você está olhando, se esse preço que você está vendo está abaixo da média, está dentro da média ou está acima da média. Então, essa é uma forma também de a gente começar a identificar essas médias padrões. Então, vamos lá. Outro formato. O calendário, como eu mencionei. O calendário é quando você vai botar a ida e a volta, e aí você consegue enxergar o valor da passagem ali nas datas, tá? Isso só funciona quando você está fazendo ida e volta pelo mesmo lugar, tá? A ferramenta de pesquisa, ela não consegue fazer isso se você estiver fazendo o multidestino, que a gente fala, que é ir e voltar por locais diferentes. Mas se você estiver indo e voltando pelo mesmo lugar, você consegue usar essa ferramenta já dentro do calendário, também é uma forma de você entender. E aí, se você quer ver as diferenças de preço, você vai passando ali as datas para frente ou para trás e vai começando a entender esses valores. Então, aqui, o que você não vai conseguir fazer na parte do calendário, você não vai conseguir ver retroativo. Então, eu tô em abril agora e eu quero ver qual que é a média em janeiro. Por aqui ele não vai... Ele vai acabar mostrando janeiro porque já vai estar aberto. Então, ele vai mostrar janeiro do ano que vem. Ele vai mostrar os preços de passagem, né? Porque as passagens sempre abrem com uma janela de um ano. Mas você não tá vendo ali a média, você tá vendo o preço que vai ser praticado para aquela passagem de janeiro. Então, o gráfico, de novo, o gráfico anterior é uma forma da gente ver a média histórica, o que foi para trás,
tá? Então, esse é uma outra forma da gente ver. Aqui só uma outra forma de ilustrar, esse é o calendário do ViajaNet. Ele funciona um pouquinho diferente. Quando você coloca você pesquisa dentro do site da ViajaNet, e aí esse formato só aparece no computador, não aparece no celular, nem no aplicativo, o que você faz? Você botou lá as datas, pesquisou. Quando abrir a caixa de pesquisa, ele vai aparecer lá em cima, você tem a opção de selecionar quando viajar, que é essa parte que está selecionada aí que está aparecendo para você. E aí o quando viajar mostra dentro do calendário esse mapa de calor que a gente fala. Então o vermelho é onde as passagens estão mais caras, o laranja a passagem está mais ou menos, e no verde são os valores mais baratos. E aí ele dá esse range do que é mais barato e do que é mais caro ali embaixo, ele dá uma pequena legenda desses valores. Então também é uma forma de você identificar as médias. Como eu mencionei, na prática você vai usar um ou dois sites desse para identificar essas médias, porque são formas diferentes de você identificar a mesma coisa. Então eu estou te apresentando aqui formatos diferentes para você poder testar e se identificar com aquele que você mais gosta de mexer. A outra forma, que também é uma forma bem legal, é a tabela, tá? Eu sei que tá parecendo pequeno para você, porque eu precisei tirar o print do computador para poder mostrar a tabela mais cheia. Então, a primeira tabela que tá aparecendo para ti é o print do computador. Então, ele tem datas normalmente acho que a ida é na lateral e a volta é em cima. Então, ele te dá cruzamentos de ida e volta e vai te mostrando o que é mais barato e o que é mais caro. Então, às vezes, se você tem flexibilidade para uns dias antes ou para uns dias depois, para embarcar e para voltar, a tabela é ótima, porque você consegue enxergar que tem diferenças de preços em períodos ali próximos. Então, também é uma forma de você identificar os valores. Aí, só a imagem de baixo é a tabela no celular, então é um pouquinho ruim de ver, porque ela fica pequena e ela mostra poucas colunas, porque não tem muito espaço. Então, o ideal é que você consiga usar no computador. Então, a tabela é super prática para isso. Inclusive, não é só o Google que tem, não é só o Google Flights que tem a tabela. Outros sites também tem, mas a tabela, por exemplo, comparando com a da ViajaNet, a do Google é a tabela mais completa, porque a da ViajaNet não abre para todas as datas, ele não cruza todas as informações. Não sei porquê, mas não cruza. Já os sites das companhias aéreas também têm essa funcionalidade. Vários sites de companhia aérea têm isso também. Então, quando você pesquisa direto na companhia aérea, você também consegue enxergar essa versão aqui de tabela, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Beleza. A gente já monitorou, então, a gente já identificou as médias de preço. Então, a gente passou por todas essas ferramentas, escolheu as que a gente mais gosta, mais se identifica, enfim, e conseguiu, então, entender qual que é um bom preço de passagem aérea para aquele destino que eu quero ir para aquela época do ano que eu quero ir. Ou se eu tenho flexibilidade, eu entendi as diferenças de valores entre as épocas do ano e vou ficar de olho porque eu quero ir mas que é mais em conta. Então, eu tenho isso definido, eu tenho a minha base de preço definida. Eu vou para o próximo passo, que é o monitoramento. E aí, aqui você tem que monitorar constantemente, principalmente passagem aérea. Então, eu tentei trazer aqui em relação à linha do tempo. Então, se você está planejando sua viagem e ainda falta, sei lá, de 7 meses a 1 ano para você viajar, você pode ficar tranquilo que você não precisa monitorar com tanta frequência a sua passagem aérea. Uma vez a cada 15 dias já tá bom para você tá ali se mantendo, sabendo o que tá rolando, se tá dentro daquela faixa de preço que você identificou ou tá alto, que se tá abaixo, talvez aí vale a pena, talvez até já comprar, mesmo faltando muito tempo para a sua viagem, pode ser que compense comprar se o valor abaixo for interessante. Se tiver faltando mais ou menos 6 meses para sua viagem, é interessante você começar a monitorar isso aqui semanalmente. 1 a 2 vezes por semana, começar a bater o olho nisso aqui com frequência, porque tá começando a chegar perto da hora de você comprar a sua passagem aérea, você não pode dar bobeira. Então é bom você começar a monitorar isso. Agora, tá faltando 4 meses ou menos para sua viagem, você ainda não comprou passagem aérea, então você tem que estar olhando para ela todos os dias.
Essa é uma orientação que eu te dou, é uma coisa que eu também faço. Tá faltando de 4 meses ou menos e você ainda não comprou a passagem, vamos olhar para essa passagem aérea todo dia, dar uma olhadinha nela. Olha em horários diferentes, um dia você olha de manhã cedo, outro dia você olha no almoço, outro dia você olha no meio da tarde, outro dia você olha à noite, um outro dia que você foi dormir mais tarde, depois da meia-noite você dá mais uma olhadinha. Por quê? Porque pode inclusive fazer diferença os horários que você olha, passagem aérea também, por causa da questão de demanda. Tem horários que tem mais demanda, o preço vai aparecer mais caro, algumas pessoas vão pagar mais caro por aquilo. Então é uma vantagem para a companhia aérea. Então é interessante que você olhe em horários diferentes. Um ponto para você não esquecer, de modo geral, quanto mais perto da viagem, mais caras as passagens vão ficando. Então, se é um destino que é concorrido e está chegando perto da viagem, é sinal que o quê? Que as passagens estão esgotando, que está acabando a disponibilidade de voo. Então, vai ficar mais caro, porque agora é uma disputa. Quem pagar mais vai levar aquela passagem. Por outro lado, tem mais chances também de ter promoção, que ao mesmo tempo que a demanda pode estar grande, pode ser que não esteja fechando ali os espaços dentro do avião. Então pode ser que a demanda não esteja tão grande assim e as companhias aéreas começam a fazer promoção, porque elas precisam encher aquele avião para valer a pena para ela. Então ela tem que ocupar todos os espaços. Então tem esse digamos, paradigma. Você tem essas duas questões. Quanto mais perto, pode ser que esteja muito mais caro, porque pode estar uma demanda alta, como pode ser que comece a ter promoção de passagem, porque a companhia aérea precisa preencher aquele voo, tá? Aqui vai uma sugestão minha. Eu não deixaria para a última hora, pensando que talvez eu encontre uma promoção. Eu gosto, para mim o melhor cenário é eu entendo a média de preço, monitoro, tento ficar ali entre 6 meses a 3 meses antes da minha viagem para comprar passagem, porque inclusive nessa janela já começa a aparecer promoção, sim, pode ser que você encontre algo interessante. Se não, se eu ver um preço que está dentro da média ou um pouquinho abaixo da média, eu já compro. E se eu percebo uma tendência de preço de passagem aérea aumentando, eu talvez também já decida comprar para não correr o risco dela ficar muito cara, porque tem algumas variáveis que a gente não consegue controlar no preço da passagem aérea e pode ser que saia um pouco fora da média, por exemplo, e aí você não tem como saber. Então, por isso que é importante monitorar. Outra coisa que você pode fazer aqui na passagem aérea também é cadastrar alguns alertas de preço. A maioria das plataformas de passagem, de pesquisa de passagem aérea tem a opção de você cadastrar um alerta. Inclusive, o próprio Google Flights também tem essa questão. Então, se você gosta, você pode cadastrar alerta de preço. Eu, particularmente, não cadastro, porque se eu tô naquele período de fazer um monitoramento bem próximo, eu tô ali olhando a passagem todos os dias, ou praticamente todos os dias, então pra mim não faz sentido cadastrar um alerta. Mas isso sou eu, pode ser que você goste da parte de alertas e tá tudo certo, tá? Outra coisa bem interessante para você fazer em qualquer momento da sua pesquisa e do seu monitoramento de preço ou você tem os aplicativos de sites como Passagens Imperdíveis e o Melhores Destinos, que são sites e aplicativos para falar de promoção de passagem, ou você tem um aplicativo com as notificações habilitadas para você enxergar tudo que chega para você, ou você se cadastra na newsletter desses sites. Todos eles, você chega lá no final do site, você consegue deixar o seu e-mail, se cadastra na newsletter e aí você vai receber por e-mail as promoções. Então, você identifica ali qual que é a forma que você gosta mais, mas eu te aconselho a fazer isso, tá? Então, ok. Falamos sobre passagens aéreas. Eu vou passar agora para hotéis. Eu vou abrir aqui um pouquinho a parte de comentários. Então, se alguém tiver alguma dúvida da parte de passagem aérea, do que eu expliquei, pode ir colocando os comentários aqui, enquanto que eu vou trocando a tela para hotéis, pra gente começar a falar de hospedagem, e aí depois eu respondo todas as dúvidas, tá, gente? Então, deixa eu mudar aqui. Esse aqui é que eu tô. Esse aqui, hospedagem. Então, vamos lá. Vou fechar aqui, então, os comentários de novo, depois vocês me mandam as dúvidas de vocês, no final eu abro de novo, tá? Prometo.
Então vamos lá. Hospedagem. Segundo tópico super importante que a gente também precisa entender as médias de preço e monitorar. Aqui na hospedagem, a gente tem uma coisa que é um pouco diferente da passagem. Eu tenho faixas de preço, porque eu posso ter valores de diárias muito diferentes, porque eu tenho tipos de hospedagens muito diferentes. Na passagem, a gente também tem diferença. Tem, se você estiver procurando uma classe executiva, uma primeira classe, com certeza vai ter diferença. E você pode aplicar a mesma lógica para identificar a média de preços para essas outras classes também. Vai ter ali algumas peculiaridades, porque a gente acaba não encontrando assim de primeira nos filtros essas informações de primeira classe, classe executiva, tá? Mas você consegue começar a identificar essas médias também, normalmente daí dentro do site da companhia aérea mesmo. Mas voltando aqui, então hospedagem, a gente tem essa questão das faixas de preço, para identificar então os preços médios. Aqui eu vou trazer alguns sites, também não vou trazer todos sobre hospedagem, porque é só para a gente entender preços médios e não necessariamente para começar a fazer reservas. Então, por isso que eu só estou trazendo alguns deles. Então, a gente traz o Google de novo, só que dessa vez o Google Hotéis. Ele fica na mesma plataforma onde fica o Google Flights. Então, se você estiver lá no Google Flights ou no Google Voos, é o mesmo nome, só em português, vai ter na lateral, vai ter ali um Google Hotéis. E você pode clicar ali, que aí você vai para essa parte onde a gente vai encontrar faixas de preço e também algumas informações de temporada no Google Hotéis, que é bem legal. Outro site que trabalha nos mostrando a média ali com faixa de preço é o Airbnb. Então, ele também tem uma faixa de preço bem legal, a gente já vai ver. E o site da Trivago, ele é um site onde ele traz informações de diversos outros sites de hospedagem. Então, ele é um site legal sempre para a gente começar as nossas pesquisas. E ele mostra a parte ali de ser mais barato ou mais caro na parte do calendário, tá? Então, essas são as formas que esses sites mostram, são essas as ferramentas visuais. E aí, mesma lógica lá de passagem, fiz essa pesquisa, entendi quais são os preços médios, eu vou seguir então para a parte do monitoramento. Mas antes da gente seguir para o monitoramento, eu vou também mostrar aqui na tela para você como é que fica esses exemplos. Então, vamos lá. A gente tem aqui, tá aparecendo para você a faixa de preço. Então, como é que vai funcionar? Vai aparecer literalmente uma faixa, aqui no exemplo é o Google, mas eu já vou te mostrar uma faixa do Airbnb, a lógica é a mesma. Ele te dá de 0 a tantos R$1.000 ali que ele põe como limite e te mostra onde é que estão os picos onde é que estão as faixas ali, né? Então, o pico, a média mais comum de hospedagem ali vai ser a ponta que vai ser mais alta nessa faixa. Então, ali é a média mais comum, mas isso não significa que seja a média que você vai levar em conta. Porque vamos supor que essa média seja R$700 e para você uma diária de R$700 não tem como. O que você vai fazer? Você vai começar a estudar essa faixa, você vai começar a mexer ali, você consegue mexer nessa barra da faixa para entender, por exemplo, se eu chegar perto do 300, tem opção ainda para mim para Paris. Vamos supor que a gente está olhando para Paris. Tem boas opções a R$300 a média da diária? Porque R$300 está dentro do meu orçamento. E aí você vai entender se tem boas opções ou não, porque ali, depois que você aplicar esse filtro, ele vai te mostrar opções. Ah, não. Poxa, R$300 o negócio desceu muito, não tá legal. Não tá legal, não é pro meu estilo de hospedagem, eu vou precisar me hospedar mais caro. E aí, dessa forma, você entende se você vai poder, por exemplo, deixar talvez aquela cidade na sua viagem ou não. Vai que você percebe que a média é R$500 e R$500 você não vai poder pagar numa diária. E aí você vai ter que talvez decidir tirar aquela cidade da sua lista de viagem, por exemplo. Então, por isso que é legal a gente entender as médias, tá? E aí agora tá aparecendo, então, a imagem do Airbnb. O pico do Airbnb, ele é um pouco antes. Aqui, nos dois exemplos que eu usei, o de antes era do Google, esse é do Airbnb, ambos são para Paris. Os picos do Airbnb, eles são menores do que os do Google, ou seja, tem opções mais em conta no Airbnb para Paris
do que de hospedagem, do que hotel, porque o Google mostra só hotel. Então, você também consegue fazer essas comparações entre as faixas de preço. Claro que aqui você pode ver que essa faixa vai até R$5.000 no caso do Airbnb, e no Google, olha só, no Google ia até 2.200, tá? Então são faixas um pouco diferentes, mas mesmo assim dá pra ver, só de olhar que a do Airbnb tá bem mais puxado pro lado do 0 do que pro lado do 2.000, tá? Então é legal essas faixas pra você ver isso. Então vamos ver outro jeito de olhar. A parte do calendário, aqui do Trivago, eu tirei esse print do Trivago. Não é do aplicativo, porque no aplicativo da Trivago não aparece esses sinais vermelhos e verdes que estão aparecendo aí para você na tela, na parte do calendário. Então, eu dei um print do navegador do celular mesmo. Então, eu entrei no site da Trivago, no celular, e dei esse print, porque no aplicativo não funciona, tá? E aí no computador também aparece e você consegue entender que tem dias da semana, por exemplo, ou daquele mês, onde é mais barato, que é o que tá em verde, e alguns estão em vermelho. Então, se você conseguir estar em Paris naqueles que estão em verde, melhor do que naqueles que estão em vermelho. Ele não chega a mostrar preço, ele só identifica por cor mesmo, mas você começa a ter uma noção também. Outra forma de ver, e aí essa é uma forma exclusiva do Google, é a questão de temporada. Quando você está lá dentro da página do Google Hotéis, você consegue, ele vai te dar ali uma pesquisa normal, e aí tem uma área ali onde você consegue clicar quando visitar. E aí no quando visitar, ele vai mostrar as informações por mês naquele local. Então, aqui no exemplo, eu selecionei agosto, porque ele estava me mostrando que agosto, o custo da hospedagem é só um dinheirinho, ele só um cifrão ele botou. E, por exemplo, setembro, já em seguida, ele botou 4 cifrões. E aí, quando você clica, você tem informações mais detalhadas, você consegue ver qual que é qual que é o mínimo e quanto que é o máximo da diária que ele está dizendo ali para aquele período, tá? E aí você consegue identificar algumas informações, inclusive se é mais movimentado, menos movimentado, então tem algumas coisinhas a mais, tá? Eu não gosto de me basear 100% pelo Google Hotéis, porque como ele só puxa hotéis e ele não puxa todos os tipos de site, ou não puxa todos os principais sites que falam sobre hotéis, eu considero às vezes a média dele um pouco alta. Eu não acho que seja uma média 100% realista. Eu acho que tem valores menores que você encontra para aquelas cidades. Só que isso também é de acordo com o meu entendimento de médias de preço. Então, se você quiser, pelo menos para se balizar, você prefere então que o seu corte seja mais alto, com certeza pelo Google você vai conseguir considerar, porque ele tem uma média um pouquinho acima também, porque ele está trazendo menos informação. E ele também mostra ali o print de baixo. Eu sei que não dá pra ver bem, mas se vocês entrarem lá no Google Hotéis, vocês vão conseguir ver. Ele também mostra, você clica ali na informação do quanto custa, e ele vai mostrar por tipo de hospedagem. Então, hotel 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas, qual que é a diferença? E ele dá ali também uma média de valor de diária para aquele tipo de categoria de hotel. Então, você também consegue ter uma noção interessante por ali. Então, deixa eu passar para a próxima aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu tô. Aqui. Então, a parte aqui da hospedagem, assim como da passagem, a gente tem que monitorar preço, a gente tem que identificar essas médias, identificar o que é baixo, o que é alto, pra gente poder tomar as decisões na hora que a gente vê um hotel, uma hospedagem, um Airbnb interessante. Então, por isso que é super importante isso. Feito isso, a gente então vai para monitorar os preços. Ok, de quanto em quanto tempo eu tenho que monitorar, Bruna? Se tiver faltando mais ou menos 6 meses para sua viagem, é bem provável que você talvez não tenha comprado a sua passagem ainda. Então, se você ainda não comprou sua passagem aérea, não faz sentido você comprar a sua hospedagem, mas você já pode monitorar, tá? Então,
Se for baixa temporada, você vai estar ali monitorando, pesquisando os preços, entendendo ali o que é um preço médio. Agora, se você estiver viajando numa alta temporada, numa altíssima temporada, é interessante que você comece a fazer as suas reservas. Inclusive, é interessante que você já tenha comprado a sua passagem aérea se você está viajando em altíssima temporada. Vou te dar um exemplo. Regiões de montanha, no verão ou no inverno, que costuma ser alta temporada nas duas estações, porque são locais que são muito diferentes e tem atrações muito legais em ambas as estações, seja no inverno ou seja no verão. O que acontece com esses lugares? São lugares menores, são lugares com vilas, então eles não têm, por mais que eles tenham muita distribuição de hospedagem, de opções, não é tanto assim como, por exemplo, você se hospedar em Paris. Então, se você vai viajar para um desses lugares na alta temporada, não dá para você deixar para cima da hora que você não vai encontrar boas opções. Se você encontrar ainda hospedagem, ou vai ser muito ruim, ou vai ser muito cara. Então, por isso que tem que cuidar disso, tá? Se tiver faltando 4 meses ou menos para sua viagem, você já pode começar a pensar, então, nas reservas. Até porque é bem provável que você já tenha comprado a sua passagem. Então, assim que você comprar a passagem aérea, você pode começar, então, a efetuar as reservas das suas hospedagens. E aí, de novo, você tem um preço base, você tem a média lá que você sabe que você pode pagar por uma diária naquela cidade. Então, quando você bater o olho, você vai conseguir identificar isso, tá bom? Então, tenta só não fugir muito desses prazos, porque senão você corre o risco de pagar mais caro ou de ter menos opções. Agora, se você estiver viajando em baixíssima temporada ou viajando para um lugar que tem muita disponibilidade, essas oscilações de preço, elas diminuem, né? Essas diferenças vão diminuindo. Então, essa é a parte de hospedagem. Então, também, se você tiver dúvidas sobre hospedagem, guarda aí que daqui a pouco eu abro os comentários, porque agora a gente vai para a parte dos passeios. Então, vamos lá. Passeios. Aqui em passeios não tem muito segredo. Eu quis trazer para você entender que não tem muita oscilação aqui, tá? Não costuma oscilar. Então, se você identificou um preço de passeio, provavelmente é aquele preço de passeio. Ponto. Tem alguns passeios, sim, alguns locais, algumas atrações, alguns passeios guiados que podem ter diferença de preço por causa da temporada. E aí são coisas mais específicas, assim. Mas você não precisa se preocupar que quando você estiver fazendo a pesquisa dos passeios, estiver lá no site oficial do passeio, por exemplo, vai ter informação, de março a outubro, na Europa, por exemplo, de março a outubro esse passeio custa 30 euros, tô chutando, tá? E de novembro a fevereiro ele custa 20, porque daí a baixa temporada é mais barato, tá? Mas não é super comum mudar tanto assim o valor dos passeios. Mas eu quero te dar só um alerta se você for comprar City Pass. City Pass são aqueles blocos de vários passeios que você compra junto e costuma pagar mais barato por estar comprando todos eles juntos, tá? Normalmente os City Passes, eles podem ter alguma oscilação de preço, ou porque ele reajusta o preço, alguns reajustam anualmente, e outros também fazem promoções. Então, a cada pouco tem um cupom de desconto rolando, às vezes de 20%. Então, se você está pensando em comprar um City Pass, aí é interessante você monitorar. Então, você busca essa informação lá no começo do planejamento de viagem, identifica qual que é esse valor desse City Pass, e aí você monitora, não precisa ser com muita frequência, mas aí você monitora esse valor do City Pass. E aí uma dica que eu te dou aqui para você não ter que ficar entrando no site é se cadastrar na newsletter do City Pass. Também normalmente tem lá embaixo no site, tem essa informação, e aí se aparecer um desconto e você sabe qual que era o preço médio que você já olhou no começo do planejamento e agora apareceu 20% de desconto em cima daquele valor, show, tá mais barato, compensa comprar. Deixa eu te mostrar aqui um exemplo do The London Pass. Esse print eu tirei hoje, então hoje ele tá dizendo aqui que tem 20% de desconto, tá? Eu não cheguei a olhar uns dias atrás, então eu não vou saber te dizer exatamente qual era o valor que tava uns dias atrás, mas tá acontecendo um desconto aqui que vai rolar até dia 30 de abril. Então, se você sabe o valor e tá vendo esse cupom de 20%, poxa, vale super
a pena 20% de desconto. Então você sabe que vale a pena comprar, tá? Então passeia dessa forma, não tem muito segredo, mas se você quiser um CityPass, é interessante você dar uma olhadinha assim nos valores. Vamos para seguro viagem. Seguro viagem, mesma lógica do CityPass, do passeio, tá? Não tem também muita diferença de preço, tá? Então o seguro viagem, ele não costuma oscilar o preço dele de acordo com a temporada. Então se eu olhar nas mesmas condições um seguro viagem para fevereiro e para aquele mesmo lugar, mesma quantidade de dias, mesma cobertura, eu olhar para novembro, vai ser o mesmo valor, tá? Então não varia por causa da temporada. Os valores, na verdade, as variáveis principais que vão fazer um seguro viagem custar mais ou custar menos não estão relacionadas a isso que eu falei de época do ano, nem nada disso. Então, é realmente o destino. Então, tem destinos que o seguro viagem vai ser mais caro ou mais barato. A quantidade de dias, então faz diferença. Se você vai viajar 10 dias, 15, 22 ou 30, vai mudar. E o tipo de cobertura também. Se é uma cobertura menor ou se é uma cobertura maior. Então, essas são as principais variáveis que vão fazer diferença no custo do seu seguro viagem. Agora, se você sempre pesquisar nas mesmas variáveis, são exatamente a mesma quantidade de dia, o mesmo destino, o mesmo tipo de cobertura, a única coisa que vai dar diferença é de uma seguradora para outra, que pode dar um valor a mais ou um valor a menos. Mas se você pesquisar essa mesma seguradora em outro momento, é para dar mais ou menos o mesmo valor. O câmbio pode ter alguma influência no preço médio. E aí, como é que você vai saber que o câmbio influenciou ou não? O câmbio, quando eu digo, é tipo, o dólar tá muito mais alto ou muito menor, o euro tá muito mais alto ou muito menor, porque as seguradoras, de modo geral, trabalham nessas moedas. Por mais que a gente compre o seguro viagem em real, a gente não enxerga essa conversão, mas a base lá de muitas seguradoras vem em outra moeda. Como é que eu sei que o câmbio influenciou? Vamos supor que hoje, abril, aqui dia 20 de abril, eu pesquisei o seguro viagem para o destino X, 20 dias, para cobertura de 30 mil euros. Tô chutando aqui. E apareceu para mim por R$250. Daqui a 2 meses, eu pesquisei de novo o mesmo destino, a mesma quantidade de dias e eu quero o mesmo tipo de cobertura. E apareceu para mim a mesma seguradora, só que ao invés de 250, tá custando 270. Pode ser que essa oscilação possa ter influência do câmbio, por exemplo, tá? Então, só para você ficar atento nisso. Então, a sugestão aqui do seguro viagem é: cota o seguro viagem no começo do planejamento, só para você ter noção do valor dele para aquelas condições ali. Não compra ainda, que você só vai comprar depois que você já tiver a passagem aérea, porque aí você tem a data de ida e de volta bem certinho. E aí, depois que você já tiver a passagem, você pode refazer a pesquisa, identificar os valores, e aí você vai saber se para aquelas mesmas condições ali tá o mesmo preço, tá mais barato ou não. E aí você sabe se você já pode comprar ou não, ou se você espera mais um pouco e continua monitorando, tá? Mas de modo geral, o seguro viagem não vai oscilar absurdamente. Então, se você estiver considerando as mesmas variáveis, ele vai dar mais ou menos o mesmo valor, tá? Deixa eu te mostrar aqui rapidamente um exemplo. Aqui eu dei só um print do Assistente de Viagem, que é um site que eu gosto bastante de usar para pesquisar os valores de seguro viagem. Então, eu coloquei aqui um exemplo, uma viagem para a Europa, com 22 dias de... E aí, ele me retornou esse primeiro seguro aqui a 257. Eu pesquisei na sequência para o mesmo local, a mesma quantidade de dias, só mudei a data. Primeiro eu pesquisei para, se não me engano, acho que eu tinha pesquisado para julho ou para agosto, e depois eu pesquisei para dezembro e apareceu os mesmos R$257, tá? Então, como eu falei, temporada não faz muita diferença. Aqui é só um segundo exemplo de um seguro viagem para América do Sul. Aí já fez um pouquinho de diferença no preço. Então, eu pesquisei para a mesma época do ano, mesma quantidade de dias, só que eu mudei o destino e aí saiu um pouco mais barato. Porém, a cobertura é diferente. Então, a gente não tá comparando banana com banana nesse caso. Mas só queria te mostrar que pode dar diferença, com certeza, de um destino para outro, uma cobertura para outra. Gente, vou abrir então as perguntas agora.
porque o que eu queria mostrar pra vocês era essa parte, tá? Então, que conclusão aqui que a gente chega com tudo isso que a gente viu? Deixa eu, na verdade, tirar... Deixa eu tirar aqui a imagem. Peraí. Pronto. Deixa eu tirar. Pronto, agora sim. Agora vocês estão me vendo de novo. Inteiro. Então, que conclusão que a gente chega aqui? Que passagens e hospedagens são os dois tópicos onde a gente mais tem que fazer monitoramento de preço, onde tem mais oscilação, onde pode fazer mais diferença, onde existe uma média histórica. Então, são os dois itens que vocês mais precisam acompanhar, tá? Os outros itens é mais tranquilo. Então, se você estiver ali sempre de olho, então, dependendo do momento do planejamento, você vai estar monitorando mais ou menos um item. Então, quanto mais perto da viagem, se você não tiver comprado aquele item, ainda mais monitoramento você vai estar fazendo, sempre tendo como guia, então, aquele valor médio que você identificou no começo das suas pesquisas, tá? Gente, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Vou deixar aqui aberto para perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida, vocês podem ir perguntando. Enquanto isso, deixa eu falar para vocês que amanhã, na live de amanhã à noite, a gente vai receber aqui alguns convidados. A gente vai receber a Luana e o Adriano do Magia do Mundo. Eles vão contar pra gente como é que se planeja um ano sabático. Então, eles vão contar um pouquinho pra gente quais são os primeiros passos pra gente planejar um ano de viagens. Que aí você pode multiplicar por mais, né? 1, 2 anos. A lógica ali do planejamento para uma longa viagem é mais ou menos a mesma. Então, eles vão trazer algumas coisas pra gente amanhã. Vai ser bem legal. E eles também vão nos contar um pouquinho como é que eles estão enfrentando esse momento de coronavírus, de pandemia, porque isso afetou o início da viagem deles. Eles iam começar a viagem de volta ao mundo deles agora e eles tiveram que segurar. Então, eles também vão contar um pouquinho pra gente sobre isso, tá? Outra coisa, quem quiser os slides que eu passei aqui na aula, os slides imagem que eu trouxe aqui, pode me mandar um direct no Instagram, me manda uma mensagem que eu mando pra vocês as imagens, sim, do que eu passei aqui. Vocês podem guardar essas informações, tá? Deixa eu só ver se alguém botou alguma dúvida. A princípio, ninguém tem nenhuma dúvida. Que bom, fico feliz. Então, gente, se ninguém tem dúvidas, eu vou fechando por aqui, tá bom? Eu vou fechar a nossa live e a gente se encontra amanhã. Só que amanhã é às 19 horas, tá? Não às 19h20. Então, amanhã, 19 em ponto, aqui com a Luana e com o Adriano, tá bom? Gente, brigadão, um beijo e vejo vocês amanhã.